Você sabia que um soldado romano, ao enfrentar a morte, escolheu a fé em vez da própria vida? Esta é a história de São Sebastião, um guerreiro que desafiou o império e se tornou um símbolo de coragem e devoção. Mas o que realmente aconteceu no dia em que ele foi condenado? E por que sua história ressoa até hoje? Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar a forma como você enxerga o verdadeiro significado de fé e resistência. Prepare-se para uma jornada emocionante que atravessa os séculos e revela os segredos de um mártir que inspirou milhões. São Sebastião nasceu no ano de 250 em Narbonne, cidade do Império Romano, situada no atual sul da França. Ainda jovem, mudou-se com a família para Milão, na Itália, cidade de sua mãe, São Sebastião. Desde cedo foi muito generoso e dado ao serviço. Recebeu a graça do santo batismo e zelou por ele em relação à sua vida e à dos irmãos. Ao entrar para o serviço no Império, como soldado, tinha muita saúde no físico, na mente e principalmente na alma. Não demorou muito, tornou-se o soldado predileto do imperador e o primeiro capitão da guarda do Império. Conquistou o posto de comandante da guarda pretoriana. Esse grande homem de Deus ficou conhecido por muitos cristãos, pois sem que as autoridades soubessem, nesse tempo, no Império de Diocleciano, a igreja e os cristãos eram duramente perseguidos, porque o imperador adorava os deuses, enquanto os cristãos não adoravam as coisas, mas as três pessoas da Santíssima Trindade. Esse mistério o levava a consolar os cristãos, que eram presos de maneira secreta, mas muito sábia. Uma evangelização eficaz pelo testemunho que não podia ser explícito. São Sebastião tornou-se defensor da igreja como soldado, como capitão e também como apóstolo dos confessores, daqueles que eram presos. Também foi apóstolo dos mártires, os que confessavam Jesus em todas as situações, renunciando à própria vida. O coração de São Sebastião tinha esse desejo, tornar-se mártir. E um apóstata denunciou-o para o império, e lá estava ele, diante do imperador, que estava muito decepcionado com ele por se sentir traído. Mas esse santo deixou claro, com muita sabedoria, auxiliado pelo Espírito Santo, que o melhor que ele fazia para o império era esse serviço, denunciando o paganismo e a injustiça. São Sebastião, defensor da verdade no amor apaixonado a Deus. O imperador, com o coração fechado, mandou prendê-lo num tronco e muitas flechadas sobre ele foram lançadas, até o ponto de pensarem que estava morto. Mas uma mulher, esposa de um mártir, o conhecia. Aproximou-se dele e percebeu que ele estava ainda vivo por graça. Ela cuidou das feridas dele. Ao recobrar sua saúde depois de um tempo, apresentou-se novamente para o imperador, pois queria o seu bem e o bem de todo o império. Evangelizou, testemunhou, mas dessa vez no ano de 288 foi duramente martirizado. Atribui-se a Aurélio Ambrósio, 340-397, influente religioso que foi arcebispo de Mediolano, atual Milão, a autoria de um texto registrado como Sermão de número 20, em que ele analisa o Salmo 118 e inclui a narrativa da morte de Sebastião. Os detalhes do martírio de Sebastião foram elaborados posteriormente. Sebastião foi um dos soldados romanos mártires e santos, cujo culto nasceu no século IV e atingiu seu auge por volta dos séculos XIV e XV. Embora os seus martírios possam provocar algum ceticismo junto aos estudiosos atuais, certos detalhes são consistentes com atitudes de mártires cristãos, seus contemporâneos. Autor do livro São Sebastião, o mártir que desafiou o imperador ao se declarar soldado de Cristo. São Sebastião foi um dos muitos soldados romanos que acabaram martirizados por sua fé em Jesus. É uma pena que tudo o que temos sobre esse santo é o que está nas atas de seu martírio, escritas 2 séculos mais tarde.
Os escribas tinham ordens de colocarem nessas atas detalhes do martírio, dando pouca ênfase à história do martirizado. E isso acontecia para assustar os cristãos, pois essas atas eram colocadas na cidade onde ocorria no martírio, para que todos pudessem conhecer as histórias e assim fosse desestimulada a adesão ao cristianismo. A finalidade do ingresso no exército era justamente ajudar os cristãos que vinham sendo aprisionados. Ele trabalhava para auxiliar os perseguidos que estavam presos e se tornariam mártires. A fama de santidade de Sebastião começou a partir disso. Era um período em que ser soldado significava muito em termos de status social. Ele se tornou uma espécie de modelo de soldado cristão, com uma ética, uma moral verdadeira no auxílio aos perseguidos e numa atualização contemporânea, auxílio àqueles que sofrem. Os documentos antigos narram que a sua condenação teria sido morrer por flechadas. A história é que o imperador mandou que ele fosse pendurado em um poste de madeira para ser torturado com flechadas até a morte, diz o vaticanista Felipe Domingues. A reprodução do martírio de São Sebastião, amarrado a uma árvore e atravessado por flechas, é uma imagem milhares de vezes retratada em quadros, pinturas e esculturas por artistas de todos os tempos. O suplício das flechas não lhe tirou a vida, resguardada pela fé em Cristo. As flechas de São Sebastião nos revelam a primeira fase das torturas que o santo enfrentou. Tendo como carrasco seus companheiros de exército, São Sebastião suportou várias flechadas em seu corpo sem renegar a fé. Quando todos pensaram que ele estivesse morto, deixaram-no amarrado para ser devorado pelos animais e aves de rapina. Mas, fato ou lenda consolidada pelo cristianismo, o soldado teria sobrevivido. Irene de Roma, uma mulher cristã que depois também se tornaria santa, acabou recolhendo seu corpo com a finalidade de sepultá-lo, mas ela percebeu que ele ainda estava vivo. Ela o levou para a casa e começou a cuidar dele, tratando as feridas. E ele foi curado, uma cura considerada milagrosa. Sebastião foi então aconselhado por seus amigos a fugir de Roma. No entanto, ele decidiu procurar o imperador para reafirmar sua fé, relata. Acabou condenado novamente, desta vez para ser açoitado até a morte. Foi um santo que sofreu muito, praticamente um duplo martírio. Isso teria ocorrido em 20 de janeiro de 286, daí a data que passou a ser celebrada pelo cristianismo. Domingues afirma que, para ter certeza de que desta vez ele seria morto, Diocleciano ordenou que o corpo dele fosse jogado na chamada Cloaca Máxima, o sistema de esgoto de Roma. A tradição diz que isso foi feito, mas que o corpo teria ficado preso numa parte específica e depois, recuperado pelos cristãos, acabou enterrado nas catacumbas, fora do centro da cidade, onde costumavam sepultar alguns cristãos. O vaticanista Domingues vê uma importância no simbolismo do ocorrido frente à própria evolução urbanística de Roma. Segundo a tradição, ele foi martirizado no Palatino, que naquela época era o centro de Roma, a colina onde ficava o palácio do imperador. Hoje ali estão as ruínas do império e uma igreja dedicada a São Sebastião ainda em pé. Ou seja, de um lado, o fim daquele poder romano, de outro, a igreja que resiste por causa do sangue de seus mártires, compara o vaticanista. Por conta de sua hagiografia, Sebastião é visto hoje como um defensor da igreja, um proclamador da fé. Justamente por ter sido insistente, teria sobrevivido à primeira tentativa de martírio, voltou e não fugiu. Veio de novo defender aquilo em que acreditava, argumenta Domingues. Mais tarde, foi a devoção a São Sebastião que cristãos apelaram para sobreviver a epidemias. Venerado pelos fiéis desde a antiguidade, muitos milagres são atribuídos a ele, mesmo enquanto ele era vivo, pontua Padre Mengali.
No ano de 680, quando suas relíquias, seus restos mortais, foram transportadas solenemente para uma basílica, construídas por Constantino, cidadãos romanos sofriam com uma peste. A epidemia teria desaparecido na hora da transladação das relíquias. E esta é a razão por que os cristãos veneram em São Sebastião o grande padroeiro contra a peste. Há relatos semelhantes ocorridos em Milão, em 1575, e em Lisboa, em 1599. Momentos em que, segundo Mengali, outras epidemias foram debeladas a partir de quando o povo suplicou por sua intercessão. Rio de Janeiro. O santo seria considerado padroeiro e protetor do Rio de Janeiro por conta de um episódio histórico do Brasil colonial. Quando franceses ocupavam a Baía de Guanabara e se tornaram aliados dos índios tupinambás, colonizadores portugueses começaram a articular uma maneira de expulsá-los. Em 1567, os portugueses e seus aliados, o grupo indígena rival dos tupinambás, os Temiminós, destruíram a colônia francesa, diz Mengali. Segundo a lenda espalhada oralmente, já que não existe nenhum registro a respeito, São Sebastião foi visto de espada na mão entre os portugueses, mamelucos e índios Temiminós, lutando contra os franceses calvinistas e indígenas tupinambás, durante a batalha final que expulsou os franceses que ocupavam o rio, conta o padre. Em 1567, foi no dia de São Sebastião, 20 de janeiro, que portugueses expulsaram os franceses que dominavam a região do Rio de Janeiro, do qual ele virou padroeiro. No mesmo ano, o militar e governador-geral Estácio de Sá, 1520-1567, considerado o fundador da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, mandou erguer uma igrejinha a ele, junto ao Morro Cara de Cão, atual bairro da Urca. Era pequena e simples, de taipa, coberta de sapé. Em 1922, a igreja de São Sebastião foi transferida para uma nova igreja na Tijuca, a igreja de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, conta Padre Mengali. Para lá também foram transferidos em 1931 os restos mortais de Estácio de Sá, o marco de fundação da cidade, além do relicário com um fragmento do osso do mártir São Sebastião, juntamente com a imagem do santo trazida de Portugal. O vaticanista Domingues comenta que essa ligação entre o mártir cristão e a cidade brasileira é visível inclusive em Roma. Existe uma tradição de o arcebispo do Rio de Janeiro, atualmente Dom Orani Tempesta, celebrar na Basílica de São Sebastião, em Roma, em ocasiões especiais, recorda. É uma coisa bonita porque um laço concreto e visível com o santo romano, com a Igreja Romana. Oração a São Sebastião. Deus onipotente, que conheceis a nossa enfermidade, fraqueza, agonia, ânsia e tribulações desta vida, fazei que a todos nós valha a intercessão de São Sebastião, seu glorioso mártir e protetor dos cristãos. São Sebastião, meu intercessor, vós que sofrestes os ferimentos e recebestes no corpo as flechas da indiferença e da vingança, sofrendo vil e infamante processo, pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo, dignai-vos a interceder para que possa obter do Altíssimo a graça de, citar aqui a graça desejada, e ainda a graça da salvação da minha alma para a vossa maior glória. Honra e glória vos renderei em todos os dias de minha vida. Amém.